Boa noite. Vamos fazer uma pregação hoje sobre se mulher pode ser líder de igreja. Que muitas mulheres estão querendo ser pastoras. Presta atenção. Jesus ungiu homens, não ungiu mulheres. Quem pecou primeiro no Jardim do Éden? Foi o homem ou a mulher? Quem caiu na transgressão primeiro? O homem foi derrubado primeiro ou foi a mulher? Foi a mulher, né? A mulher, a Eva caiu primeiro, né? Então vamos ler o texto. 1 Coríntios, capítulo 14, 16, né? Coríntios 16. O Espírito Santo vai falar. Essas pessoas falam que pode ser pastora, aí vai apresentar aquela Febe, vai apresentar Estefanas. Aquelas são as mulheres que abrigavam nas suas casas a igreja de Deus. Não era elas que pregavam, não está escrito que elas pregavam. Com certeza eram os homens. E se alguma delas falava de Jesus, falava com outras pessoas, não era líder. Mulher não pode ser líder de igreja. Mulher tem que aprender calada. Se as pessoas não respeitam o evangelho, não posso fazer nada. É o que está escrito. A pessoa tem que crer no que está escrito. Está escrito, vale. Não está, não vale. Se não está escrito, é doutrina de homem. É homem que inventa. Se é homem que inventa, é Satanás que está na igreja. Não é Jesus, é espírito de Jezabel. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 14, 34 e 35. 1 Coríntios 14. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Presta atenção. Você tem que crer no que está escrito. Está escrito? Então presta atenção. Porque Deus não é Deus de confusão, vírgula, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus não é Deus de confusão, mas de paz, como em todas as igrejas dos santos. Espírito Santo, em nome de Jesus, abre o entendimento do seu povo, Senhor, para entender o Evangelho pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que o povo abra o entendimento, que Satanás possa cair nesse dia e que as pessoas possam ouvir a verdadeira pregação do Evangelho, em nome de Jesus. Eu repreendo Satanás, repreendo o Deus desse século, repreendo todos os principados e potestades, repreendo todo o mal, repreendo toda a seta e todo o dardo inflamado do maligno, e que Jesus possa ser glorificado pelo seu Evangelho, pela sua palavra, pela sua verdade, através dos meus lábios. Espírito Santo, toma posse da minha mente, corpo, alma, espírito, pensamento e coração. Aniquila a minha natureza humana e entra, Espírito Santo, com a natureza espiritual e traz a verdade, a justiça e a santificação do Evangelho, que é onde está contido a revelação do verdadeiro Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus não é Deus de confusão, vírgula, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas. Veja. As mulheres estejam caladas nas igrejas. Tá vendo? Mulher tem que ficar calada. É eu que estou falando ou está escrito? As mulheres estejam caladas nas igrejas. O que é a palavra calada, querido? O que é a palavra caladas? As mulheres estejam caladas. Fechar a boca. Tem que obedecer a palavra. Se está escrito que não pode, não pode. Toda mulher que se levanta para pregar está querendo ultrapassar a autoridade do homem. O homem foi constituído cabeça da igreja. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar. Porque lhes não é permitido falar. Aqui, ó. 1 Coríntios 14, 34. 1 Coríntios 14, 34. Porque não lhes é permitido falar. As mulheres estejam caladas nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Não lhes é permitido falar. Não lhes é permitido. Mas estejam sujeitas. Por que estejam sujeitas? Tem que ser sujeito ao marido, como também ordena a lei. E se querem aprender, no 35, se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos. Está vendo? E se querem aprender alguma coisa, se
querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos. Porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Tá vendo? É indecente. É indecente que as mulheres falem na igreja. Isso aqui já se respeitava lá na lei, querido. Mulher é separada dos homens. Os homens que pregavam lá no púlpito, lá, dos judeus, ó, lá da lei já se obedecia essa regra. Imagine na graça de Deus. Vamos lá. Primeiro livro de Efésios. Efésios. Os deveres domésticos. Efésios 6, 22. Vamos lá. No 22. Vós, vírgula, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido. Então as mulheres têm que se sujeitar ao marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher. O marido é a cabeça da mulher. O marido... Porque o marido é a cabeça da mulher. O marido que é o cabeça aqui. Se é o cabeça, quem é o cabeça da igreja? O cabeça é Cristo. E quem é o cabeça da igreja? É o homem. As mulheres, o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é a cabeça da igreja. Então a mulher não pode ser cabeça. Mulher é corpo. Mulher tem que obedecer o cabeça, que é o homem. Sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Assim também as mulheres sejam em tudo. As mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. É em tudo, filho. Em tudo. Vós, maridos, amai vossa mulher. Então o homem tem que amar a mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com lavagem d'água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E o 28, assim devem os maridos amar a própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Vai no livro de Colossenses, né? Colossenses. Outro texto de Paulo. É o livro de Colossenses 3, 18. Vós, mulheres, estáis sujeitas ao seu próprio marido. Estáis sujeitas ao seu próprio marido. Mulheres, estáis sujeitas. O que é sujeita aqui? Submissão. A mulher tem que obedecer o marido. Obedecer o quê? Obedecer. É o homem que é a cabeça da igreja, não é a mulher. A partir do momento que a mulher é levantada, Satanás é levantado na igreja. Aqui, ó. Como convém a Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Tá vendo? Os homens têm que amar as mulheres. Aí, vamos em outro texto que é mais forte ainda, quer ver? As pessoas não leem o Evangelho. Tem que ler o Evangelho para ter entendimento. Para que o Evangelho traga sabedoria. Agora vamos na parte mais forte. Vamos lá. Os deveres das mulheres cristãs. Os deveres das mulheres cristãs. Você é cristã, querida? Você tem temor a Deus? Se você tem temor a Deus, você vai obedecer o que está escrito. Se você não obedece o que está escrito, você é desobediente. E se é desobediente, é contra Deus. Desobediência é contra Deus. Basta só uma desobediência para sair do caminho do Senhor. Então tem que obedecer a palavra. O Evangelho está escrito para obedecer. A carta de Paulo a Timóteo está bem clara. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas com boas obras, como convém as mulheres que fazem profissão de servir a Deus. Mulheres, é só fazer boas obras. A mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. 11, de novo, ó, outro texto aqui. Ó. São vários textos no Novo Testamento. As pessoas não leem o Novo Testamento. Tem que ler o Novo Testamento. As mulheres... O que é? A mulher aprenda em... Outro texto. Ó. A mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Aqui, ó. A mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Toda sujeição, tem que estar debaixo da autoridade do marido. O marido é Cristo, o homem. Não permito, ó, o 12, ó. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo,
3, 2, 2:12. Primeira carta de Timóteo 2:12. Não permito, vírgula, porém que a mulher ensine. Tá vendo? Está escrito ou não está, querido? Tem que acreditar no que está escrito. Ó. Não permito, vírgula, porém, vírgula, que a mulher ensine. A mulher não pode ensinar. Nem use de autoridade sobre o marido. Ó. Nem pode usar de autoridade. Nem use de autoridade sobre o marido. Mas que esteja em silêncio. Nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Ó, primeiro, todo mundo sabe disso, né? Primeiro foi formado o homem, Adão, e depois a Eva. E Adão não foi enganado. Quem foi enganado? Foi Eva, né? Ó, e Adão não foi enganado. Adão não foi enganado. Mas a mulher sendo enganada, enganada por quem? Pela serpente. Fica ouvindo o diabo. É isso que acontece. Ó. O diabo vem com astúcia. A mulher sendo enganada, caiu em transgressão. A mulher salvar-se-á, porém dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Então a mulher tem que ter modéstia. Mulher que quer ser pastora, soberba, não tem nenhuma modéstia. Como é que vai ser salva a igreja? Não tem salvação, querido. Já viu a mulher pastora, o homem mulher. O pastor está lá, é a pastora aqui. A cabeça lá e o corpo aqui. Quem é a cabeça da mulher nessa igreja pastora? Satanás, querido. Não é Jesus, não é o Espírito Santo, é Satanás, é o espírito do diabo. Toda igreja que tem pastora é espírito do diabo no púlpito. Abre os olhos, querido. O evangelho não é para mentir, não. Está escrito aqui, ó. A mulher aprende em silêncio. Não permito que a mulher ensine. O que é não permitam? Vai em Apocalipse. Espírito de Jezabel. É o espírito de Jezabel que entra na igreja. Na igreja de Jesus tem que ter hierarquia, querido. Cristo tem que estar na cabeça do homem. O homem tem que ser a mente de Cristo. O pastor tem que ser a mente de Cristo. E a mulher tem que ser o corpo. A mulher é a cobertura do marido. Apocalipse 2:20. Ó, na quarta carta à igreja de Tiatira. Quarta carta à igreja de Tiatira. O que significa? Cada carta, cada igreja aqui é de uma época. É de uma época da igreja. Até chegar à última época da igreja da nossa era. A igreja de Éfeso. A primeira igreja de Éfeso. Vai lá, depois a gente vai ler o livro de Efésios. A igreja de Jesus é baseada em Efésios. A primeira igreja é baseada em Éfeso. Depois vem Esmirna, depois vem Pérgamo, depois vem Tiatira, depois vem Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aí, na quarta carta, ó, a quarta igreja de uma era, aconteceu isso aqui, ó. Então já existia mulheres que queriam mandar. Desde essa época aqui, ó. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve. O anjo da igreja que está em Tiatira, escreve. Qual é o anjo que está na igreja aqui? O anjo é o pastor da igreja. Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Está vendo? Está falando que Jesus conhece a tua obra, pastor. Conhece a tua caridade, pastor. Conhece o teu serviço, pastor. Conhece a tua fé, pastor. Conhece a tua paciência, pastor. E que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Aí o 20, ó. Apocalipse 2:20. 2:20. Aqui, ó. Leia. Mas tenho contra ti, olha só. Mas tenho contra ti. Tá vendo? Ele falou que ele conhece as tuas obras, pastor. Aí ele falou, mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, vírgula, mulher que se diz profetiza. Mulher que se diz profetiza. Jezabel, mulher que se diz profetiza. Está escrito ou não está, querido? Ó, toda mulher que quer ser pastora é Jezabel. É espírito de Jezabel, ó. Jezabel, mulher que se diz profetiza. O que significa profetiza, querido? Mulher. Vou explicar o que é profetiza. Profetiza. Toda mulher que prega o evangelho é uma profetisa. Entendeu? Uma profetisa. Prega o evangelho. Prega o evangelho o quê? A mulher não pode pregar? Pode, ela pode pregar
A sua amiga na sua firma, pode pregar lá no seu trabalho, na sua escola, na rua. Não pode ser líder, abre o olho, líder de igreja. Não tem nenhuma líder de igreja no Novo Testamento nem no Velho, nenhuma. Não vem com historinha de Ruth, lá pastora, lá do Antigo Testamento. Lá era pastora, era de ovelha, não tem nada a ver com ser líder de igreja. Líder de igreja é no Novo Testamento, velho. Deus não levantou mulheres, levantou homens, pastores, doutores. Livro de Efésios, a gente vai ler lá. Mulher tem que aprender em silêncio, ó. Mas tenham contra ti tolerados que Jezabel, porque já aconteceu naquela época, imagine hoje, nos últimos dias. Mulher que se diz profetiza, vírgula, cheio de pastor aí por aí, sai fora, está em igreja de pastora, sai fora. Ó, mulher que se diz profetiza, vírgula, ensine, engane, ó, ensine, mulher que se diz profetiza, ensine e engane. Além de ela ensinar, querer ensinar, ela engana. Se a mulher engana, o que ela é, querido? Está enganando. Satanás na cabeça da mulher, ó, engana os meus servos, engana os meus servos para que se prostituam. Aí não prega santidade, não prega, só prega prostituição. E como dos sacrifícios da idolatria, aí ainda é idólatra ainda, igreja idólatra e prostituída. Aí essas igrejas aí, tudo traz o mundo para a igreja. Pode ver lá, veja lá a obra dessa igreja aí. É gente caindo no chão, endemoniada, possuída, fala que é Espírito Santo, demônio. Gente cuspindo, gente rodando, gente fazendo aviãozinho. E todos esses demônios estão nessas igrejas aí. Demônio deita e rola. Pode ver, pode ir na igreja que tem mulher pra você ver. Lá. A bagunça. Fala que é poder do Espírito Santo. É diabo, demônios, anjos caídos. Se você está numa igreja dessa que tem mulher, sai fora. E no 21 fala dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeu. Você já está cego. Já foi cegado. Satanás já cegou essas mulheres. Eis que porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Tá vendo? Os que adulteram com ela, se não se arrependerem das suas obras. Então tem que se arrepender. Entregar a igreja para o homem. O governo é do homem, não é de mulher. O que aconteceu no reinado lá de Acabe, né? A Jezabel lá destruindo o reinado de Acabe. Significa, o Acabe queria comprar a vinha lá do Nabote e ele não quis vender. O que aconteceu? Foi lá chorar nos pés da mulher. Aí o que aconteceu? A Jezabel falou, você que governa no reino de Israel, falando para ele, o que ela estava falando? Você é um frouxo, querido. É eu que vou resolver esse problema. Foi lá resolver o problema. Foi lá e matou Nabote. Aí o que aconteceu? Depois veio a maldição. Aí Deus levantou um profeta para falar que ela ia ser morta, ia ser comida pelos cães. E ele é a mesma coisa. Ele ainda se arrependeu, Acabe, não adiantou. Depois lá na frente ele foi morto. E depois foi Jezabel. Foi jogado lá de cima, lá do muro, caiu lá embaixo. Lá. Aí os cachorros começaram a comer ela. Só sobrou os ossos. As palmas da mão, os pés e os ossos dela. Lê a história, tem que ler. O Antigo Testamento é para ler com atenção, com entendimento. Lê devagarinho, pausadamente. E ver se a profecia se cumpriu. Se cumpriu tudo que o profeta falou. Tem um profeta lá, o Elias, falou todas as profecias e foi tudo cumprida. As maldições veio. Então lá é o que? É figura de uma igreja hoje. Tudo que está escrito no Antigo Testamento é figuras das igrejas carnais. Tudo, todos os reinados que tem lá. Quando você lê lá os reis de Israel, quem que é os reis, querido? Quem é que está reinando? Pastor é um rei, pastor reina. Quem era o pastor lá? Acabe. E quem era a mulher que mandava lá? A Jezabel. Aí ela foi levantada a pastora lá para governar lá. Falou ainda, pergunta para ele, você governa? Você não governa nada, você é um pateta mesmo. Um tonto. Quem manda aqui na casa sou eu. Casa que a mulher manda, já era aqui. Sai fora. A igreja de Jesus tem que ser igreja governada por um homem. E não adianta vir com o texto vamos lá, de Estefanos lá, vamos 1 Coríntios 16. Onde eles vêm aqui, ó. Os falsos profetas vêm aqui, ó. Onde eles vêm? Eles vêm ler isso aqui, ó. 1 Coríntios 16. Só vou ler alguns textos. Onde eles vêm aqui, ó. Eles leem isso aqui, ó. Eu já vi falso profeta para pastora querendo defender a sua tese. E usa a Bíblia ainda, hein? O diabo. Usa a Bíblia. O diabo conhece a Bíblia também. Eles vêm aqui e falam, ó. No 1 Coríntios 16, 15, ó. Agora, vírgula, vos rogo, irmãos, aí está entre parênteses aqui, ó. Sabeis que a família de Estéfanas, é as primícias da Acaia, e que se tem dedicado ao ministério do Senhor. Se tem dedicado ao ministério, não significa que era líder de igreja. Tem dedicado, querido, à oração, ao jejum, a orar, a fazer as boas obras, a levar os alimentos para a igreja, colher. É isso que a obreira, a mulher pode ser obreira, não pode ser líder. Elas são obreiras. Aqui, ó.
Aqui também vou sujeitar aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Tá vendo? Que também vos sujeiteis aos tais, aos homens. Está escrito aqui, ó. Também vos sujeiteis aos tais. Que é os tais? Os homens. Sujeitei aos tais, aos homens. E a todo aquele que auxilia na obra que trabalha. Na obra e trabalha. A todo aquele, né? Que a todo homem que auxilia na obra e trabalha. Aí ele falou aqui, ó. Folgo, porém com a vida de Estéfanas, Fortunato, Arcaico, porque estes supriram o que de vossa parte me faltava, tá vendo? Aí ele vai lendo lá atrás, aí ele lê aqui: a igreja da Ásia vos saúdam efetivamente o Senhor Áquila e Prisca, com a igreja que está em sua casa. Igreja que está em sua casa, querido. Casa, você está na sua casa, é uma igreja, querido, igreja de Jesus. Aí minha mulher, se chegar uma pessoa aqui e ela quiser falar de Jesus, ela pode falar para uma pessoa, ela é uma igreja. Mas na sua casa não é, a casa não é igreja, a igreja é onde se reúnem as pessoas. Aqui, ó, as igrejas da Ásia. Aqui, ó, esse daqui, aí quer mudar a palavra. As igrejas da Ásia. Aqui, ó, as igrejas da Ásia. As igrejas vos saúdam-vos afetuosamente ao Senhor. Áquila e Prisca, a mulher, duas mulheres, Áquila e Prisca. Áquila e Prisca. Tem Febe, tem várias, não dá para mostrar tudo, ó. Com a igreja que está em sua, aqui, ó, com a igreja, ó, Áquila, com a igreja que está em sua casa. Claro, você não tem casa, a pessoa não mora na sua casa, então você pode ensinar o evangelho para as pessoas na sua casa. A igreja que está em sua casa significa, a sua casa é a igreja. Ela não pode ser líder de um ministério. Ela pode ensinar em casa, é isso que está falando. A igreja que está em sua casa. Aí está cheio de textos aqui, ó. Aí você vai lá em Tessalonicenses, quer ver? Tessalonicenses, tem bastante aqui. Colossenses 4:15. Ó, saudai os irmãos que estão em Laodiceia, vírgula, e a ninfa, e a igreja que está em sua casa. A igreja que está em sua casa o quê? Da ninfa. Aqui, ó. Ninfa, ó, Laodiceia e a ninfa. Laodiceia acho que era mulher. Ó. E a ninfa, quem é a ninfa? A igreja que está em sua casa. De novo, a igreja está em sua casa. Quer dizer, na casa da ninfa. Cada um está na sua casa. Aí a mulher lá está lá, ela é convertida para Jesus. Ela está na sua casa, ela é uma obreira de Jesus. Não é líder de igreja. Aí fala que é missionária. Inventa até nomes. Ela é missionária. Está fazendo missão, chama missionário. Está fazendo missão homem, missionário. Mas não tem nada, isso não é título, não está escrito no Novo Testamento esses títulos. Aí eles criam esses títulos. Missionário. Tem Febe, tem várias aqui. Aí eles usam a Febe, usa a Esther, usa um monte de gente aqui no Antigo Testamento. Usa a Esther, usa a Ruth, e fala, são pessoas usadas por Deus, mas são líderes. Entendeu? Usa lá no Antigo Testamento lá outras mulheres para falar que não tem mulher que manda, é destruída. Vamos lá, livro de 1 Reis, a igreja é destruída. Vamos lá, na visão de uma igreja de Jesus. Visão espiritual, querido, que é espiritual, que lê no espírito. Vamos lá, Acabe reina e casa com Jezabel. Quer ver, ó? E Acabe, filho de Onri, 1 Reis 16:29. Acabe reina e casa com Jezabel. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor. Ele já fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mais do que todos que foram antes dele. Ó, tá vendo? O pai dele já tinha feito o que era mal aos olhos do Senhor. E fez pior do que todos quantos foram antes dele. E ele fez pior. E sucedeu que, como se for a coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, ele estava andando nos pecados da igreja, olha só, ainda tomou por mulher a Jezabel. Quem é Jezabel? Filha de Etibal, o rei dos Sidônios, idólatra. E foi e serviu a Baal, e se curvou diante dele. E foi e serviu a Baal, e se curvou diante dele. Ó, a Jezabel, ela era filha de Etibal,
rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal. Jezabel serviu a Baal, a idolatria. E se encurvou diante dele. Está escrito ou não está? Aqui, ó. Jezabel servia a Baal e se encurvou diante dele. Diante do quê? Da idolatria de Baal. Diante da idolatria. Quer dizer, já era idólatra. Além de o Acabe ser um mau rei, significa, cada igreja, querido, é um rei, é uma nação. O que Jesus falou? Vai se levantar nação contra nação, reino contra reino. Então, cada uma igreja é uma nação, cada uma igreja é um reino. E cada um pastor é um rei. Cada reino, cada nação tem um rei, um pastor, reina. Você é dirigente de uma igreja, você é pastor, você reina sobre o seu reino. E a partir do momento que você dá cargo para a mulher ser pastora, você está dando cargo para Jezabel, querido. Satanás toma posse da igreja. Deus não admite isso, que vai contra a sua palavra. Quando vai contra a sua palavra, vai contra o evangelho. Quando vai contra o evangelho, o que vem? Vem maldição. Não se esqueça o que aconteceu com Saul, quando ele desobedeceu o profeta. O que aconteceu? Desobedeceu 2 vezes. Aí o que falou? O que o profeta Samuel falou? Deus já o tem te rejeitado. Então, todo pastor que levanta mulher, Deus já te rejeitou, querido. Você está indo contra a palavra. Mulher não pode ensinar. Está escrito no Novo Testamento, no Evangelho. Já li várias passagens. Se você não crê, é problema seu. Você vai se dar, depois você vai viver com Jesus no dia do juízo. Ele vai separar bode de ovelha, tá, querido? Com certeza você vai estar do lado dos bodes. Não vai estar do lado de ovelha, não. Ovelha obedece. Ovelha vê o que está escrito. Se está falando que a mulher não permite ensinar, então obedeça. Não vai ensinar. Se um dia eu me tornar líder da igreja, nunca a mulher vai assumir a igreja. Nunca. Como líder, nunca. Pode ser obreira, pode fazer a obra, pode orar, pode jejuar para as pessoas, pode até pregar em casa, pregar na rua, pregar no ônibus, no metrô, que eu já vi já a mulher pregando. Assim pode. Não pode ser líder de igreja. Aí aconteceu aqui, ó. Aí o rei de Israel, o Acabe, queria comprar a vinha do Nabote. Olha, ele tinha até bom senso, ele queria comprar. Ele era rei de Israel. Se ele quisesse tomar, ele podia tomar. Só que ele quis comprar. Aí o Nabote não quis vender a vinha. Entendeu? No 1 Reis, capítulo 21. E sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote, o Jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então ele tinha uma vinha lá que você planta lá, de oliveira, não sei, uva, essas coisas, é uma vinha, né? Deve ser para plantar oliveira, vinha, essas coisas. Ó, que Acabe falou a Nabote dizendo: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, ó, tá vendo, horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Tá vendo? Ele queria aquela vinha e falou que ia dar uma outra melhor para ele. Ou se parece bem aos teus olhos, eu dar-te a tua valia em dinheiro, ó, tá vendo? Te dou uma vinha melhor, ou eu pago por ela. Aí porém, Nabote disse a Acabe, ó, aí 2 pontos. Porém, Nabote disse: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então ele falou: não, é a herança de meus pais, não vou me dar. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote. Então, tá vendo? Ele ficou desgostoso e indignado, né, por causa da palavra de Nabote, que não quis vender. O Jezreelita lhe falara, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu pão. Então ele estava triste. Ele deitou na cama, voltou o rosto, ficou triste. Porém, vindo a ele Jezabel, ó, 1 Reis 21, 5. Tá vendo? Porém, ó, 1 Reis, porém, o que é porém? Que já li várias vezes para você e te ensinei. Quando está escrito aqui a palavra porém, ora, porventura, é para você prestar atenção, querido. Está achando que está aqui os reis de Israel para você? Você tem que ler com atenção, para você ver o que aconteceu lá. Que lá foi feitas em figuras, alegoria, para que a gente não faça as coisas más como eles fizeram. Ó, porque vindo a ele, a Jezabel, que é a mulher dele, né? Ó, vindo a ele, a Jezabel, sua mulher, e disse: que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? Tá vendo? Você não está comendo, está tão desgostoso. E ele disse: porque falei a Nabote, ele disse: ó, eu falei para Nabote: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha
em seu lugar. Porém ele disse, não te darei a minha vida. Não quis dar, não quis vender. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, 2 pontos, governas tu, vírgula, agora, vírgula, no reino de Israel? O que ela está falando para ele? Você que governa, querido? São banana, é isso que ela está falando para ele, ó. São banana, ô Acabe. Aqui, ó. Aqui, ó. Então, Jezabel, sua mulher, lhe disse, ó, aqui, ó. Então, vírgula, Jezabel, sua mulher, lhe disse, 2 pontos, governas tu? É você que governa, ô seu banana, no reino? Se você governasse, você tomava dele, matava ele e tomava sua vinha. Não é você não, rei? Você tem poder, então vai lá e toma dele. É isso que ela estava falando para ele, seu banana. Ó, levanta-te, come pão. Ó, a mulher que dá ordem para ele, ó, mandando ele levantar e comer pão. E alegre-se o teu coração, tá vendo? Levanta, come pão e alegre-se o teu coração. 2 pontos, ó, ponto e vírgula. Agora olha o que ela falou. Presta atenção no que ela falou. Aqui, ó, quando a mulher é soberba, não tem nenhuma modéstia, ó. Olha o que ela disse para ele. Eu te darei, ó, com o espírito do demônio, com o espírito do diabo, eu que mando, ó, eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Ó o que ela fala aqui, ó. Eu, a soberba. Ó, a pessoa que não nega o eu, fala que é crente, ó. Eu, primeira pessoa, eu te darei. Toda pessoa que fala eu que mando, eu, não negou sua natureza aqui, não negou o seu eu, não negou o ego inchado, não negou sua soberba. Eu te darei. É soberba, é Satanás, querido, na mente do homem. Não obedece ao que está escrito na palavra. Essa palavra está falando, não permito que a mulher ensine, não permito. O apóstolo Paulo escreveu isso para a igreja, que a mulher ensine. Se você for contra essa palavra, você está indo contra Jesus, está indo contra Deus, está indo contra o Evangelho. E aqui está falando, ó, ela falou, eu te darei. Governas tu, seu banana, o reino de Israel? Levanta-te, come pão, alegra-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Jezreelita, né? Jezreelita, né? Aí Jezabel ordena a morte de Nabote. Jezabel ordena, agora ela que manda, ó, ordena, virou pastora. Ordena a morte de Nabote, ó. Ela que manda. Agora se tornou rainha, né? Porque ele era o rei, né? O Acabe era o rei. Aí ela é o quê? Rainha. A rainha que manda. Pastora que manda. Aí falou, então escreve cartas em nome de Acabe. E aselou com o seu sinete. Pegou o sinete dele e aselou. Pegou o anel dele para selar. Para falar que o Acabe que estava mandando. E mandou as cartas ao ancião e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam em Nabote, e escreveu nas cartas, vírgula, dizendo, apregoai um jejum e ponde Nabote acima do povo, ponde Nabote, e ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial. Que é filhos de Belial? Filhos de Satanás, que testemunham contra ele, arrumou 2 testemunhas falsas, testemunham contra ele, dizendo, blasfemasse contra Deus e contra o rei, trazei-o fora, apedrejai-o para que morra, falando que ele blasfemou contra Deus e contra o rei. Inventou mentira. Ela levantou, olha só, ela pegou o selo lá o anel lá que selava lá, naquela, tudo se selava com o selo do rei, pegou o selo do Acabe, foi lá e selou, para falar que foi o rei que mandou. Tá vendo? Satânica, maldita. Aí, o que mais que ela fez? Já vendo o que ela fez? Aí os nobres já vinham na cidade, ela mesma escreveu as cartas, dizendo, apregoai o jejum e põe Nabote acima do povo. Depois ela arrumou 2 testemunhas falsas, né? E aí depois falou que ele tinha blasfemado. Além de arrumar 2 testemunhas falsas, pegou o negócio dele, escreveu, carimbou lá com o selo dele, do Nabote, do Acabe, e depois ela arrumou 2 testemunhas falsas e depois começou a mentir. Falou que ele tinha blasfemado de Deus e contra o rei. E Nabote não fez nada disso. Nabote apenas não queria vender a vinha. Trazendo fora, apedrejar para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos, os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhe mandara. Apregoaram um jejum e puseram Nabote acima do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se de frente dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele.
contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Aqui, ó. Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Mentira, né? Inventou tudo isso para matar um homem. Ó, esse sucedeu que ouvindo Jezabel. Ó, e o levaram para fora da cidade e o apedrejaram com pedras. Mataram o Nabote e morreu. E sucedeu que ouvindo Jezabel que fora apedrejado, Nabote, e morrera, disse Jezabel a Acabe. A Jezabel foi lá e foi falar para Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, o qual ele te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que ouvindo Acabe que já Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote para possuir. Está vendo? Desgraça que aconteceu. O que acontece quando a mulher quer mandar? Não acontece. Ela quer intervir. Quer dizer, o homem não quis vender, aí ela foi lá para matar o homem. Inventou mentiras, testemunhas falsas, um monte de coisa. Fez carta lá, pegou o anel do Acabe. Só desgraça. Mandou matar o coitado. Ele morreu. Aí então, Deus manda Elias ameaçar Acabe. Aí Deus levantou o profeta Elias para falar tudo o que aconteceu lá, né? E ao mesmo tempo aí ele profetizou. O que ele profetizou? Vamos ver. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar com Acabe, o rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuir. Que significa, Deus, quando tem um reinado errado, aí Deus levanta um profeta, querido, para falar a verdade. Você acha que eu estou aqui para falar o quê? Profeta, para profetizar a verdade, para falar que não pode ter pastora. Não tem pastora, que acontece? Aqui é a desgraça aqui, ó. Olha o espírito de Jezabel aqui, ó. Assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Tá vendo? Aí falou aqui: no lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo, o sangue de Acabe. Ele disse a Acabe: Elias: já me achaste inimigo meu? Ele disse: achei, porquanto já te vendeste para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, arrancarei de Acabe todo homem, como também o encerrado e desamparado de Israel. Aí já veio um monte de maldição. Ia matar ele, ia matar a mulher dele, ia matar Elias, ia matar... Quer dizer, além de matar eles na cara, eles iam para o inferno. É isso que está falando. Entendeu? Além de vir maldição aqui no tempo terreno, você que é pastor, além de vai vir maldição no tempo terreno, sua obra não é de Deus, não é de Jesus, não tem salvação, o que vai acontecer? Não vai entrar no reino de Deus, vai perder a salvação. Porque está indo contra a palavra. Não pode ir contra o evangelho. Aí vai vir um monte de mal, ele falou, profetizou um monte de mal, vai da tua casa em Jeroboão, Baasa, aí a tua vocação. E também a seca de Jezabel, falou o Senhor dizendo, a profecia contra Jezabel: os cães comerão Jezabel junto ao antemudo de Jezreel. Quer dizer, o que acontecerá lá na frente? Os caras jogaram lá de cima, ela caiu no chão e ia se pedaçar. Aí depois a carruagem lá do outro lá ia passar em cima dela, para acabar de matar. E depois os cães foi lá e comeu ela. Só sobrou as palmas da mão e os pés. E o osso, só o osso sobrou dela, que os cães comeram. Os cães comerão Jezabel, comerão a profecia de Elias, a maldição. Aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão. E o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Está vendo? Sua mulher o incitava. E fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu a sua carne de pano, de saco, e jejuou, e dormia em cima de sacos, e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor Elias, o tisbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Aí, no caso lá, né, a palavra do Senhor veio e falou assim: não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei esse mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho trarei esse mal sobre a sua casa. Tá vendo? Falou que não ia trazer o mal que ia acontecer ali perante ele, né? Mas sobre a casa dele, sobre a sua casa. Será que isso aqui se cumpriu? Se cumpriu lá na frente. Aí Acabe morreu, né? Aí ele se juntou lá com Josafá para levantar lá o reinado, para fazer guerra lá com os sírios, mas ele se lascou. Ele se vestiu lá, né?
colocou as vestes, aí o pessoal foi lá e matou ele. Quer ver o texto aqui onde ele morreu? Está no 1 Reis 22, 37. E morreu o rei, e o levaram a Samaria, e sepultaram o rei em Samaria. E lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Tá vendo? Por quê? Ele foi morto dentro da carruagem. E aí estava cheio de sangue. Aí os cães iam lamber, olha lá. Ora, as prostitutas se lavavam ali, as armas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha dito, né? Que os cães iam lamber o seu sangue. Aí, se cumpriu. E se cumpriu, mais pra frente aqui, a morte de capítulo 9. É 2 Reis, capítulo 9. 2 Reis, capítulo 9. A morte da Jezabel. 2 Reis 9. Ó, até a morte de Jezabel, o que aconteceu com ela? E Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel se pintou em volta dos olhos. Ó, satânica, ela pinta os olhos. Ó, pinta. Se pintou em volta dos olhos. Aí, mulher que gosta de se pintar. Mulher que gosta de maquiagem. Abre o olho aqui. Espírito de Jezabel, ó. Enfeitou a sua cabeça. Enfeitou. Vendo que satânico? E olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela. 2 Reis, capítulo 9, versículo 30. 2 Reis 9, 30. Você lê do 30, 31, 32, 33. E 34. Ó. Estou no 31. E entrando Jeú pelas portas, disse ela. Teve Pazime, que matou o seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse. Quem é comigo? Ele olhou lá em cima para a janela. Falou, quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Olhou para o Jeú. Aí falou. Então disse ele, lançai-a de alto a baixo. Pega ela e lança ela daí de cima. E lançaram de alto a baixo, no 33. E foram salpicados com seu sangue, a parede e os cavalos. Tá vendo? Se esborrachou no chão. Foram salpicados com seu sangue, a parede e seus cavalos. E Jeú a atropelou. Jeú passou a sua carruagem em cima dela. Entrando ele, no 34, pois, e havendo comido e bebido, disse, olhai para aquela maldita. Olhai para aquela, eu estou falando, está escrito, maldita, todo aquele que não observa o evangelho, se torna maldito, outro evangelho se torna. Pastora, maldita. Ó, olhai para aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. É filha de rei. E foram para sepultar, porém, não acharam dela senão somente a caveira, e os pés e as palmas das mãos. Olha o que aconteceu com ela, a maldita. E foram para sepultar. A profecia se cumpriu ou não? E foi para sepultar ela. Foram para sepultar. Porém não acharam dela senão. Porém não acharam dela senão somente a caveira. Aqui, ó. Senão acharam só a caveira e os pés e as palmas das mãos. Porque os cães já tinham comido já. Aí cumpriu a profecia. E o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, num pedaço de Jezabel que se não possa dizer, esta é Jezabel. Os cachorros comeram ela, né? Olha lá, num pedaço, a profecia se cumpriu. Ó. Então voltaram e lhe disseram a saber. E ele disse, essa é a palavra do Senhor, qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo, num pedaço do campo de Jezreel, os cães comeram a carne de Jezabel. Os cães, o que é os cães? O que representa os cães? Os cães literais, representa quem? Os falsos pastores. Os cães, os que? O cachorro mesmo comeu ela, no literal. E no espiritual, o que significa? Os cães, os falsos profetas. Deram autoridade para a mulher, o que aconteceu? E no reino de Deus não vai entrar cães, querido. Não vai nem pastor, nem pastora. Vamos ver? Livro de Jeremias. Isaías.
Tem um texto aqui que fala que os cães são os falsos profetas. Os cães não podem ladrar, são os falsos profetas. Tem o texto dos cães. Estou achando aqui agora. Os cães figura dos falsos profetas, no livro de Isaías e Jeremias. Não lembro onde. Mas significa espiritual. Os cães comeram ela, lamberam ela. Significa, os cães, além de ser os bichos, os cachorros comeram ela, os cães depois não vai deixar entrar no reino de Deus. Porque seus cães representam os falsos profetas. Glória a Jesus. Então presta atenção. Mulher não pode ser líder. Deus deu dons a homens. Vamos ler lá em Efésios. Efésios, capítulo 1. A unidade da fé. Lembra que eu falei no Apocalipse ali lá, né? Tem a ordem das as 7 igrejas, 7 anjos que estão nas 7 igrejas. Cada igreja representa uma era. A primeira era da igreja é a igreja de Éfeso. Então a igreja de Éfeso está aqui, ó. A unidade da fé. Então a primeira igreja de Jesus foi baseada nisso aqui, ó. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios 4, 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus, um Pai de todos, e qual é sobre todos, e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Quem subiu ao alto? Jesus. Ele deu dons aos homens. Ó. Dons aos homens. Homens, não é mulheres. Mas a graça foi dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aqui, dons, dons espirituais, dons para governar aqui. Claro, aí a pessoa fala, mas a mulher não recebe o dom do Espírito Santo. Recebe o dom, mas não é dom para governar, para ser líder. É dons aqui, ó. Dons. Vamos ler aqui, que dons é? Dons aos homens. Aí ele vai, ora, ó, homens. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E ora isto, ele subiu, que é senão, que também antes de descer das partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns o quê? Dons para os homens, para apóstolos. Já viu Jesus tem algum apóstolo mulher? Apóstola? Não tem, querido, é apóstolo, homem. E outros para profetas, homens. Outros para evangelistas, homens. E outros para pastores, homens, e doutores, homens, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Está escrito varoa perfeito ou varão? A varão perfeito. Está escrito aqui varão perfeito, está escrito varoa, tu é varão. Varão é homem. A varão perfeito. Então, ele mesmo deu uns para apóstolos, aqui, ó. Apóstolos, profetas, evangelistas, doutores. Está escrito pastores aqui, que pastores, evangelistas, homens, doutores, homens, apóstolos, homens, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito. Está escrito varoa ou varão? Varão perfeito. Homem. Então o homem tem que ser líder da igreja. Pode ler a história, querido. Desde Abraão era o líder. Aí viu Sara, sua mulher, tem que ser sempre obediente. Desde Abraão, todos os líderes, Moisés, todos os grandes profetas, todos os reis de Israel. Claro, os reis que obedeciam a palavra, né? Vem de Salomão, vem Davi, aí Salomão pecou também, desgraça. Aí vem Jesus, chega o último aqui. Glória a Jesus. Louvado o nome de Jesus. Vamos ver o que Jesus fala. O meu reino não é desse mundo. Então o reino de Jesus não é desse mundo. Então as palavras de Jesus não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhes, pois, Pilatos, logo tu és rei?
Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. É João 18, 37. João 18, 37. Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Todo aquele que é da verdade ouve o Evangelho. Todo aquele que é da verdade ouve o testemunho do Filho. Ouve Jesus, querido. Ouve o Evangelho. Poder de Deus, sabedoria de Deus. A justiça de Deus está no Evangelho. Romanos 1, 16, 17. Então, as pessoas têm que obedecer ao Evangelho. Se está escrito, o apóstolo Paulo está falando que não pode, não pode. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vai livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12. Doze e 4. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. 2 pontos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Então você que está ouvindo o Evangelho, isso aqui é correção. Se você despreza, você está desprezando o Senhor, que é a palavra de Deus. Tudo que eu estou lendo está escrito. Então você tem que observar o que está escrito. Está escrito, vale. Se não está, não é o Rogério que está falando, é o Espírito Santo, querido. Então você tem que analisar a palavra. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido. Então você vier para essa pregação e falar que não pode, não pode. Quem está te repreendendo é o Senhor, é o Espírito Santo. Quando ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama. Então se você está sendo enganado, abre os olhos, peça perdão, se ajoelha, peça perdão para Jesus e entrega o ministério para o homem, o seu marido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportares a correção, Deus vos trata como filhos. Tá vendo? Se você suporta a correção, Deus te trata como filho. Evangelho é correção, Evangelho é exortação, Evangelho é para pregar duro contra o pecado. Então isso é pecado de Jezabel, espírito de Jezabel na igreja. Então se converta verdadeiramente. Entregue à igreja, o líder é homem. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportares a correção, vírgula, Deus vos trata como filhos. Porque que filho a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, também está sem disciplina, da qual todos são feitos participantes do corpo de Cristo. Todos são feitos. Sois, então, bastardos e não filhos. Então se você está ouvindo essa pregação e não aceita, você pastora, não aceita, você é bastarda. Você é maldita. Nem o profeta Elias disse lá. Maldita, na palavra lá do Senhor lá. O profeta Elias. Porque é maldita. Bastarda. Você acha que algum maldito, algum bastardo vai entrar no reino de Deus? Querido? Bode não entra no reino de Deus. Bode não entra. Bode é do lado esquerdo. Lado esquerdo. Tudo que é do lado direito é poder de Deus, sabedoria de Deus. Vou mostrar aqui o lado direito. Ok, querido? Lado direito. A porta estreita aqui. Novo Testamento. Aqui, porta estreita. Pode ver que o testamento do Jesus é bem curtinho. E o velho, olha a grossura do velho. 39 livros. Olha o novo, 27 só. A porta estreita aqui, Evangelho. Isso aqui é a igreja de Jesus. Baseada no fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício cresce com um ajuntamento perfeito pelo Senhor. Glória a Jesus. Então para de olhar para o passado e veja Jesus. Se você não crê em Jesus, passa a crer através da pregação do Evangelho. Glória a Jesus. Primeira carta de Pedro 2:4. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Tá vendo? Reprovada na verdade pelos homens. Então se você não segue o Evangelho, você reprova Jesus. Mas para com Deus eleita e preciosa, mas também como pedras vivas, sois edificados casa espiritual,
sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, é rebelde. Pastora, rebelde. A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. É desobediente, é rebelde, é soberbo, é maldita, é desgraçada, está fora da graça, desgraçada. Tá? Essa parte, essa palavra, tá? Não é palavra não, a palavra está escrita lá no livro de Laodiceia. Jesus chama essa igreja de desgraçada. É Babilônia, Apocalipse 18. Sai dela, povo meu, sai dela. Essa igreja se tornou morada de demônios. 18, a queda da Babilônia. Aqui, ó, queda da Babilônia. E caiu fortemente com grande dor, voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, refúgio de toda ave abominável. Que todas as nações beberam do vinho da sua ilha da prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes de seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela, da Babilônia, dela. Igreja dirigida por mulher. Oh, Jesus. Então, toda pessoa que vai contra a palavra de Deus é mentiroso. Mentiroso. É filho do diabo. João 8,44. Vós tende por pai ao diabo. Você está ouvindo o evangelho e não está obedecendo e não está crendo, você está indo contra a palavra, você tem por pai ao diabo. João 8,44. Vós tende por pai ao diabo. Quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então você é mentirosa. Pastora, você é mentirosa. E você, pastor, fica dando autoridade para a mulher se pregar, você também é outro mentiroso. Mentirosos não entram no céu, nem homem nem mulher. Vamos ler lá, 21:8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, além de ser mentiroso, é incrédulo. Não crê na palavra, não segue. Fala que é para a igreja daquela época lá. É para a igreja de agora, querido. O evangelho é para agora. Tem que carregar a cruz tem que estar pregado na cruz. Aqui, ó, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idosos e a todos os mentirosos. Ó, pastor, ó. Você é mentirosa. E a todos os mentirosos. Porque vai contra a palavra, está escrita, está falando que a mulher não pode ensinar. Se você vai contra a palavra, você é mentirosa. E você, pastor, que dá autoridade para a mulher pregar, você é mentiroso. Você não vai entrar no reino de Deus. Você quer entrar no reino de Deus? Se arrependa. Que é a chance enquanto você está vivo. Se arrependa. Se você se arrepender, você entra. Se não se arrepender, não entra. Ó, eu estou mentiroso. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Glória a Jesus. Louvado é o nome de Jesus. Então tem que ficar no evangelho, querido. Tem que ficar no evangelho, querido. O evangelho é para salvar. Se o evangelho fala que não pode ensinar, não pode. Foi Paulo que deixou escrito: não permito que as mulheres ensinem. Foi Eva que caiu em transgressão. Primeiro foi a mulher. Então Deus passou a autoridade para o homem na igreja. O homem é a cabeça da igreja. Mulher é corpo. Mulher é cobertura do homem. O homem é a cabeça. O homem é Cristo. O homem é a cabeça. Deus remotou homens, deu dons aos homens. Efésios capítulo 4. Acabei de ler lá. Então você tem que crer no evangelho. Crer na palavra. Aqui. A pregação às vezes é dura, mas para salvar. E você viu que eu li em Hebreus. A pregação é para exortação, é para correção. Se a pessoa não aceita a correção do Senhor, é bastardo. Se torna maldita. Está debaixo da lei. O que é debaixo da lei? Está na carne. Então essa obra não é de Jesus, não é do Espírito Santo. A obra é da carne. É sabedoria humana. É terrena, é animal, é diabólica. Vou ler lá em Tiago. Vamos lá. Com sabedoria de mulher no púlpito de igreja. Vamos ler em Tiago o que acontece. De
Igreja de Jesus, querido, é sim, sim, não, não. Passou disso é procedência maligna. É o que está escrito. Está escrito, vale. Se não está, não vale. Vamos ler aqui primeiro a luz de Deus. Ó. É Tiago, primeira carta de Tiago, 1:16. Não erreis, meus amados irmãos. Ó, não é para errar, Paulo falou. Não erreis. Você está errando. Você está indo contra o Evangelho. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Vem do alto, querido. O Espírito Santo vem do alto. O Espírito Santo não fica pulando na igreja. Você está na igreja que está pulando todo mundo aí? Crente pulando aí? Crente fazendo aviãozinho? Crente rodando? Crente correndo na igreja? Crente imitando animais aí? Bicho, cavalo, cachorro no chão, andando que nem bicho? Crente pulando para trás? Crente caindo, falando que é a unção do riso? Crente dando risada, a unção do riso? Isso é tudo demônio, querido. Não é Espírito Santo, isso não é manifestação do Espírito Santo. Manifestação do Espírito Santo é isso aqui, ó. Ensinar o Evangelho, pregar com autoridade, ousadia, sem medo. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Sai fora de igreja que fica te revelando, falando que está revelando sua vida. Sai fora. Sai fora de igreja que está falando que é unção, que derruba as pessoas no chão, as pessoas caem. Isso é demônio. Está cheio de falcatrua nas igrejas aqui. Entra lá no YouTube, você vai ver um monte de falcatrua. O pastor que até colocou lá um bicho lá e mostrou que estava tirando o bicho da orelha da mulher. Depois caiu no copo, ele não tirou, o bicho estava na mão dele. É truque, é satânico. Depois eu vou falar para o seu nome desse pastor. Falso profeta do inferno. Ó, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Deus não é homem para que se arrependa. Aí lê lá atrás que Deus se arrepende. Que Deus é esse, querido? Deus não se arrepende, Deus sabe tudo que vai acontecer lá na frente. Deus desde o princípio, lá em Gênesis, já sabia tudo o que ia acontecer até os dias de hoje. Todo o plano da salvação ele sabe todos que vão ser salvos. Esse Deus aqui, ó, Pai de Jesus, ó. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Esse Deus aqui, ó, que Jesus vai revelar, que ninguém nunca viu, nem pode ver. Se Deus habita numa luz inacessível. Se Deus, Pai de Jesus, só Jesus o conhece. E todo discípulo de Jesus que conhece Jesus, conhece o Pai. Porque quem olha o Filho, olha o Pai. Vê o Pai. Ó, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Em Deus não há mudança nem sombra de variação. Deus é amor desde o princípio. Claro, ele é justiça também. Ó, segundo a sua vontade, vírgula, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fossem como primícias das suas criaturas. Então, você não é gerado de novo, você está na carne. É pastora? Está na carne. Sabedoria humana, sabedoria satânica. Sabedoria que vem do alto. Quem dentre vós é sábio, inteligente? Tiago 3,13. Carta de Tiago 3,13. Quem dentre vós é sábio, inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas se tem amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, não mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Tá vendo? Essa não é a sabedoria que vem do alto. Mas é terrena, animal e diabólica. Então, sabedoria de pastoras é terrena. Sabedoria de pastoras é animal. Sabedoria de pastoras é diabólica. É satânica, querido. É de Satanás. Não é de Jesus, não é do Espírito Santo. O Espírito Santo dá autoridade para homens. Respeitem o Evangelho. Está escrito, vale. Se não está, não vale. Saiu do Evangelho, saiu do que está escrito, é satânico, querido. Então, o que eu mostro é o que está escrito. Eu leio o que está escrito, mostro o que está escrito. E alerto o que está escrito. Então, você tem que crer no que está escrito. Quando vocês creem no que está escrito, creem no Evangelho. E o Evangelho vai te salvar. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa trazer graça e paz na sua vida. E você crê no Evangelho. Que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus. Então, no Evangelho, você tem que ler o que está escrito. Tem que crer no que está escrito. E aqui não leio o texto fora do contexto. Aqui eu leio e mostro o que está escrito. Então, você tem que crer no Evangelho. Está escrito? Vale. Não está, não vale. Não está, é sabedoria humana. É animal, é diabólica. Glória a Jesus. Que o Espírito Santo possa abençoar todos que ouviram o Evangelho. Que o Espírito Santo possa dar graça
trazer graça e paz. Que o Espírito Santo possa mostrar e gerar no seu coração um verdadeiro arrependimento. Então Jesus está chamando você. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu ensino, o Novo Testamento, a minha palavra, que é o testemunho de meu Pai. Quem crê na minha palavra tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Glória a Jesus. Glórias ao Espírito Santo.